Olá, galera do canal. Como prometido, estou trazendo aí então um material aí sobre juros compostos. Então, para a gente só entender o que é juros compostos na sua definição, eles são definidos como sendo juros calculados levando em conta a atualização do capital, né? Como é mais conhecido aí o juros sobre juros. Ele sempre incide mês a mês, de acordo com o somatório dos valores acumulativos do capital com o seu rendimento mensal. Em um resumo, então, de que seria esse juros composto, ele é um capital acumulado, certo? Ele é utilizado em transações financeiras e temos como exemplo aí os investimentos, empréstimos. E um exemplo bem prático que nós podemos ter seria a poupança, né? Então, a poupança é um exemplo de cálculo de juros sobre juros. Então, só para a gente resgatar o que já foi visto na outra aula, o modelo matemático que a gente utiliza para juros simples, que foi o conteúdo anterior, nós vamos ter os juros, que é igual ao capital multiplicado pelo tempo, multiplicado ainda também pela sua taxa de juros. Aqui nós teríamos os juros, né? Agora, para poder calcular o montante, que seria o total, sendo o capital e os juros, é somente somando o capital mais os juros que foi calculado aqui anteriormente. Ou ainda, a gente poderia estar fazendo isso aqui, ó. Montante é igual ao capital mais capital vezes taxa de juros vezes o tempo, certo? Então, isso aqui seria relacionado à taxa de juros simples. E agora, para nós calcularmos, então, os juros composto. Então, juros composto vai ser o quê? O montante, que é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então, por isso que nós temos aqui, conseguimos fazer aqui o cálculo de juros sobre juros, porque o valor do tempo ele é exponencial, certo? Então, vamos ver aí alguns exemplos na prática. João aplicou R$ 1.500 a uma taxa de 5% no regime de juros composto. Qual será o montante no final de 6 meses de aplicação? Então, como a gente visto ali anteriormente, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Só substituindo, então, montante é igual ao capital de R$ 1.500 vezes 1 mais 0,05, relembrando da outra aula, 5 dividido por 100, eu vou ter 0,05, elevado a 6, que é referente aos 6 meses. Montante vai ser igual a R$ 1.500 vezes 1,05 elevado a 6. Vamos fazer esse expoente aqui primeiro, certo? Tudo que está dentro do parênteses. Então, 1.500 vezes 1,340095641. Bom, pessoal, aqui, só para lembrá-los ou relembrá-los, aqui eu vou ter uma vírgula, então isso aqui é 1,34. Aqui eu botei um ponto, então aqui é 1.500. Eu só quero trazer atenção aqui porque quando você for usar a calculadora para fazer, a maioria das calculadoras você não vai conseguir fazer isso, colocar ponto para 1.500 e 1,34. Então, aquele ponto que tem na sua calculadora, você pode estar utilizando como se fosse a sua vírgula. Não tentem colocar 1,500 e 1,34, que o cálculo vai dar errado. Então, o nosso montante vai ser de R$ 2.010,14. Então, a resposta dessa atividade é: o montante no final de 6 meses será de R$ 2.010,14. O próximo exemplo,
um capital de R$ 2.500 aplicado a um sistema de juros composto produziu um montante de R$ 3.500 após 18 meses. Pergunta: qual foi a taxa de juros? Então, nessa aqui a gente vai calcular a taxa de juros, que seria o nosso I. Então, eu já coloquei aqui, ó, 3.500, que é o nosso montante, é igual a 2.500, que é o nosso capital, vezes 1 mais I, que é a nossa taxa de juros, elevado a 18. Aqui, então, a gente vai pegar 2.500, levar para o outro lado da igualdade. Nesse caso, ele estava multiplicando e vai passar para o outro lado dividindo, onde nós vamos ter. E também aqui, né, só ressaltando, a gente isolou, então, o 1 mais I elevado a 18, onde nós temos 1 mais I elevado a 18 é igual a 3.500 dividido por 2.500. Agora aqui, pessoal, não tem como a gente estar calculando esse 1 mais I elevado a 18, ao expoente 18. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que eliminar esse 18 aqui. E como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, colocar esse 1 mais I no expoente 18 dentro de uma raiz de 18, certo? Para isso, então, nós vamos fazer, ó, raiz de 18 de 1 mais I expoente 18 é igual a raiz de 18 de 3.500 dividido por 2.500. Nesse caso, vamos simplificar, cortamos o raiz de 18 com 18, certo? E aqui nós vamos dividir 3.500 por 2.500 e calcular essa raiz de 18. Então, nós ficaremos com 1 mais o I, que é a taxa de juros, que vai ser igual a 1,018868708. Vamos agora pegar, passar o 1 para o outro lado da igualdade. Ele era positivo, ficou negativo. Então, a nossa taxa de juros é de 0,018868708. Multiplicando por 100, nós vamos ter a nossa taxa de juros em porcentagem. Então, I vai ser igual a 1,89%. Resposta: a taxa de juros será de 1,89%. Beleza, galera? Vamos ao terceiro exemplo. No terceiro exemplo fala assim: um capital de R$ 1.100 aplicado a juros composto com uma taxa de juros de 10% ao mês, resultou no montante de R$ 2.357,95 após um certo tempo. A pergunta é: qual o tempo de aplicação? Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, né? Vai precisar exigir um pouco mais da nossa matemática básica. Então, o nosso montante, 2.357,95, é igual ao capital de 1.100 vezes 1 mais a taxa de juros. Lembrando que aqui deu 0,1, porque 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Vamos lá. Temos então aqui, vamos pegar, isolar onde eu tenho a minha incógnita, correto? Então, esse 1.100, vou levar para o outro lado da igualdade. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, temos aqui também, já podemos fazer esse somatório dentro da igualdade. Então, 1,1 elevado a t vai ser igual a 2.357,95 dividido por 1.100. Isso, então, nós vamos ter 1 sobre 1,1 elevado a t é igual a 2,1435
90,99. Agora, como que eu vou conseguir resolver essa questão aqui, ó? 1,1 elevado a t igual a 2,14. Bom, nós vamos ter que fatorar esse 2,14 para que nós possamos igualar as bases. Então, se eu for fatorar esse 2,14, eu consigo aqui igualar as bases, onde então eu vou ter 1,1 elevado ao t, que é igual a 1,1 na 8. Com isso, eu consigo eliminar o 1,1 de ambos os lados. Então, corta 1,1, corta esse 1,1, onde eu vou ficar com t igual a 8. Então, o nosso tempo de aplicação é de 8 meses. Certo? Então, galera, são alguns exemplos sobre juros compostos que podem estar auxiliando aí vocês. Dúvidas, sugestões, podem mandar por e-mail, profwilliam76@gmail.com, ou comentários no final do vídeo. Um abraço, galera!